Opa, pessoal, olha aqui em mais um reactzinho, canal do Izu, dessa vez do vídeo Por que os vilões de Dragon Ball vêm em dupla. E não é nem questão de vilão em Dragon Ball, porque muitas vezes a gente vê dupla, a gente vê grupo, porque a gente pode falar de Dragon Ball, mas acho que o que o pessoal mais lembra, por exemplo, é a Katsuki. E até mesmo, por exemplo, quando a gente tem o Freeza ele nunca tá sozinho. O Cell, que sozinho ele aparece, tem interação, interage com o Piccolo, a 17, a 18. Na verdade, a gente vê muito disso de vilões indo em dupla. Ou, se o vilão não é. O vilão é único, ele tem a dupla. Ele tem aquele personagem que ele sempre tá interagindo, né? Porque é uma forma muito interessante de você desenvolver o personagem. De você fazer contraste. O que que é o viés do contraste, Lê? Se tem dois tons de cinza, esses dois tons de cinza, num olhar rápido, pode parecer a mesma cor. Pode parecer igual demais. Pode gerar apatia. Pode não gerar e fixar a sua atenção. Aí se você coloca um branco aqui e um preto aqui, só esse contraste já te faz perceber. Um exemplo que eu gosto de dar e o pessoal fica puto, mas eu dou mesmo assim, se você tá no escuro, os seus olhos se acostumam com o escuro e o escuro passa a ser normal. Abra a janela, vai queimar suas retinas. É simplesmente a quebra da funcionalidade da apatia. Por isso que a gente vê alguns designers que tem alguma coisa no personagem que ele é dissonante. Alguma coisinha meio esquisita no personagem. Por exemplo, o cabelo do Goku é um bom designer, porque a gente sabe que personagem 2D é feito babá. Mas você pensa, que cabelo esquisito, né? Cabelo do Yugi. Por quê? Quebra a apatia do personagem, para ele não parecer igual. Isso vem da função das cores, isso vem de como você chama a atenção do leitor e você faz um desenho, uma animação ficar visualmente instigante. Por isso que a gente tem, por exemplo, a paleta das cores, que é usar cores opostas que se complementam. Azul, vermelho, branco, laranja, e você brincar com isso, para tudo não ficar na mesma cor. Que era coincidência? Não é! Você já sentiu aquela pulga atrás da orelha ao perceber que Dragon Ball vive apresentando inimigos que chegam sempre em dupla? Pois prepare-se, o que parece ser só um padrão curioso esconde uma das técnicas narrativas mais úteis e acessíveis que todo aspirante a mangaka deveria... Não, bizarro, tá? Tenta... É porque o pessoal... É porque nenhuma técnica... Ó, vem comigo. Nenhuma técnica narrativa é ruim per se. Você vai achar histórias boas, instigantes, maravilhosas, que vai pegar o que você fala que é ruim e a história ser incrível. A questão é, toda técnica tem o seu ônus e o seu bônus. Toda. E se você for um escritor filha da puta, se você for bom, você consegue fazer uma história onde é um personagem só, num fundo branco, ele falando com ele mesmo e refletindo. Você consegue. Por quanto tempo? Por quantas interações? Por quantos episódios? Por quantos capítulos? Como? Vai até isso saturar? Não sabemos, mas você consegue fazer isso. Então essa técnica... Por quê? Tenta fazer um personagem complexo, um vilão complexo, tenta. Sem interação. Como assim sem interação? Tenta escrever. Tenta fazer um vilão instigante. Não se apegue ao bom. Tente desenvolver um personagem sem ele interagir com outros personagens. Lê como é que você faz isso? Vai, tenta. Caraca, ali, então o que isso acaba acontecendo? Então, a interação dos personagens é a ferramenta mais forte e poderosa para você passar o que o personagem é. Para você fazer... Por quê? Porque uma interação, quando você coloca dois personagens para interagir, mesmo que essa interação seja do próprio protagonista, você também desenvolve o deuteragonista. Você desenvolve o figurante, você desenvolve o mundo. É uma função de escrita muito forte. Então, você fazer uma dupla de vilão, na verdade, você está fazendo um vilão subdividido em 2 camadas. Por isso que é uma dupla de protagonistas, por isso que é um trio de protagonistas, porque você pode colocar características viçantes diferentes que se complementam. E os personagens, por existir, já são interessantes. Por isso que, por exemplo, se você pega o Goku, pega o Vegeta, pega o Piccolo, pega a Bulma, pega o core de Dragon Ball e faça o Slice of Life. Os personagens têm características, eles são divertidos o suficiente pra, fora da história principal, lutinha e blá blá blá, ter interação para ser divertida. Eu gosto muito do exemplo de Fate, o Fate de cozinha, que os personagens de Fate original têm tanta característica e a interação deles é tão boa que se você tira o plano de fundo, lutas e blá 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 blá, tudo que Fate é, e coloca algo comum e banal, porque quanto mais comum e banal, mais os personagens, a liga entre eles tem que funcionar.
Porque eu tenho certeza que você tem aquele personagem que ele é meio apático, mas ele é aura farm, luta pra caraca. Aquele personagem que tem pouquíssima interação, mas toda interação que ele tem, ele solta uma pedrada. Mas será que o personagem não ficaria cansativo? E por aí vai. Então as características da escrita, ele vem de como que você faz esse contrassenso, como é que você faz os personagens serem divertidos, interessantes. E o contraste é muito forte. Por isso que a gente sempre vê um personagem, um Tanjiro, o Cabeça de Javali e o Amarelinho. Esse ponto. Claro que o problema é que esses três não funcionam fora dos combates, que o torna a interação desses três meio fraquinha. Porque a questão é, se a minha história, se os meus personagens, sem fazer o que eu quero fazer, que é luta, por exemplo, dá um exemplo de Dragon Ball que é luta, eles são divertidos, imagine esses personagens divertidos em uma luta. Um exemplo muito da hora é Gintama, onde os personagens funcionam na piada, na interação, eles existindo, e quando tem lá um momento de luta foda, você fala, caralho, que foda. Mesma coisa do próprio Dragon Ball. Mesma coisa de muitas obras. E eu tenho certeza que é um dos problemas, por exemplo, de Kimetsu. Os personagens só funcionam na luta. E sabe aqueles personagens que você parece que eles não são amigos, parece que eles só estão juntos porque eles têm que lutar. Claro, se isso não for a função, normalmente esse tipo de coisa tá na Katsuki, por exemplo, nos vilões. Mas nos personagens principais, isso pode ser dado um erro. Ou os personagens só são divertidos enquanto a luta funciona. Então, esses personagens aqui não são amigos. Enquanto a luta estiver funcionando, enquanto o mundo estiver funcionando, esses personagens serem mais fraquinhos, tipo Kimetsu, funciona. Mas e se a luta começar a falhar? Aí que você tem que ir. Por isso que é tipo construir um prédio quando você tá fazendo uma história. Se você for um pedreiro incrível, tá, eu vou fazer esse fundamento e foda-se, a minha obra não vai cair. Mas agora, se você não for um pedreiro incrível, por quê? Eu não quero, por exemplo, tem um exemplozinho, eu não quero dar flashback na minha história. Não quero flashback na minha história. Flashback é uma ferramenta muito boa. Não quero passado pro meu personagem. Não quero. Por exemplo, por muito tempo foi o Luffy. Não quero dar passado, quero que o Luffy não tenha balão de fala, quero que a interação dele seja bruta, eu não quero você ter acesso ao interno do personagem. Como é o meu Luffy. Tá, você vai ter um personagem então que ele não vai ter tantas características. Você não vai ter tanto acesso à verdade do personagem, à alma do personagem. Você vai ter que fazer o personagem sempre no aqui e no agora. Então, enquanto você fizer o personagem legal, instigante, bom, no aqui e no agora, ele não vai precisar de passado, ele não vai precisar de balão de fala. E se você for foda, você faz isso, depois você coloca o balão de fala. Entendeu qual é o ponto? É a hierarquia da utilidade. Lê, por que passado? Por que passado e balão de fala funciona tanto? Porque passado, você já viu algum passado mentiroso? O narrador falando passado mentiroso? Existe, mas quantos? O passado é a visão e a perspectiva da verdade do próprio personagem do que ele passou. Por isso que você vai ver lá, Seiya, você vai ver o próprio passado dos vilões, o passado de Kimetsu de novo. Você vê o passado deles, que foi o que eles passaram, a visão deles. Depois você tem o balão de fala, que é a visão, a intelecção, é a forma dele pensar, antes mesmo dele agir. Você consegue passar muita informação em pouco espaço, que acaba se tornando extremamente bem feito ou eficiente. E por aí vai, belezinha? Esses aqui são os pontos de como você faz os personagens eles serem interessantes. E cada um desses pontos aqui, eles são pontos complementares, né? É como se uma história ela fosse um não equilíbrio. O que é o equilíbrio, gente? É uma quantidade de um lado, uma quantidade do outro. O problema é, como é que você vai saber esse equilíbrio se você não sabe o peso? Se tudo que você tá colocando é infinito, infinito. Por quê? Vamos pensar num personagem, ele tem um passado triste. Ele tem um balão de fala super complexo, mas o personagem é um porre. O personagem é inútil. O personagem não fez nada a história inteira. Ele cai numa cena, passadinho dele e foda-se. Aí tem exemplo do próprio One Piece que faz isso muito bem. O personagem foda-se lá, passadozinho, só porque o One Piece é diferente, então funciona. Mas vai funcionar com outras histórias? Vai funcionar na estrutura da sua história? Será que um erro para um protagonista ser desse jeito, será que é a mesma coisa de um figurante? Do personagem que vai ter o desenvolvimento dessa saga? E por aí vai. Será que o que você exige pro protagonista é o mesmo que você exige pra um personagem random? Porque pensa, Yu Yu Hakusho naquela luta lá do castelo. O quanto de personagem lá veio do nada, passadinho, desenvolvimento e foi embora. Por que ninguém reclama disso? Na verdade, por quê? Porque esses personagens, a gente sabe que eles vieram e foram feitos para essa cena, para serem vendidos, para serem derrotados. E se eles tiverem um arco de redenção? E se eles voltarem, como voltam em One Piece, como voltam em Dragon Ball de vez em quando voltam em Naruto, se voltarem, é um S. Então é aquilo de você plantar um terreno. Um bom autor, o Kurumada tem muito disso. Um bom autor, quando ele tá escrevendo, eu não quero que esse personagem tenha... Eu não vou trazer esse personagem de volta. Mas, como não custa nada e é técnica de boa escrita, vou dar um passado, vou deixar aqui algo aberto, que o Toriyama era mestre nessa porra. Vou deixar aqui algo aberto que se
eu quiser trazer esse personagem de volta, ele volta. O Riei de Yu Hakusho era pra ser só um vilãozinho do capítulo. O pessoal gostou, tinha qualidade de escrita suficiente, voltou um dos melhores personagens da bodega toda. Pra mim, pelo menos. Eu adoro o Riei. O arco final dele é maravilhoso. E por aí vai. Então, o escritor, ele não pode não ser reflexível, gente. Sabe por quê? Aquele negócio eu vou escrever a minha história por 55 anos, eu já tô com o final pronto. A chance da sua história ser uma merda programada, parecendo um robozinho, é enorme. É enorme. Principalmente em obras que você tá lançando constantemente. Entendeu qual ponto? Por quê? Claro que na questão, é a minha história. Sim, mas a sua história que você tá escrevendo, você quer causar o sentimento. Vamos lá, eu vou fazer uma morte. Eu quero que essa morte tenha um impacto 10. Você fez a morte, e a morte pro público teve impacto 8. Aí, foi 8 de 10, não 10 de 10. Então, próximo personagem que eu vou colocar vinculado a essa morte, eu vou ter que escrever ele mais eficiente, melhor, porque uma morte 10, mano, o pessoal tá lá chorando, meu Deus. Aí vem o personagem. O pessoal vai ter uma percepção do que o pessoal achou tristinho. Novo personagem, que é a eficiência da técnica como retroalimentada à própria percepção dela mesma. Ou seja, um erro em uma obra mediana é uma percepção. Um erro em uma obra boa é uma percepção. Um erro em uma obra ruim é outra percepção. Assim como acertos, eu tenho certeza que você já viu aquela obra chata, insuportável, aí do nada vem algo bom. Você fala, oxe, opa, ou algo legal. Opa, o que é isso? Você fica, uou! É uma cena comum que você vê em outros animes. Mas só porque a sua reset de percepção, que é a percepção alimentada à média da obra, é mais eficiente. Eu lembro até hoje que o meu primeiro reset de percepção, de eu olhar e falei, puta que pariu, que merda é essa? Foi, acho que, 4ª temporada de Clube das Winx. Com o Clube das Winx, sim. Tá de sacanagem, Lê. Tô não. Quando tem lá um negócio, quem assistiu a 4ª temporada sabe lá no finalzinho, porque Clube das Winx é ruim com força, meu irmão. É muito ruim. Eu assisti no veneno, no ódio, era um desafio. Mas quando chegou, a animação melhorou, a composição melhorou. O único personagem que tava decente teve uma função do caralho, se você assistiu, você sabe do que eu tô falando, e eu falei, uou! Que só essa cena me deu a vontade de assistir tudo. As 8 temporadas tenho assistido essa bosta. Olha que bizarro. Então é muito isso, entendeu? Então mesmo que você faça a sua história do jeito que você quer, a percepção das pessoas não vai ser a percepção que você quer. Então se você é um escritor que só consegue fazer aquilo que tá na sua cabeça, sem adequar o que você quer, a percepção do público, você é um escritor ruim. Porque fazer o que quer todo mundo faz. Todo mundo começa a história pelo final. Todo mundo consegue ficar 30, 40 anos pensando na história, pensando em todos os mínimos furos de roteiro. Mas já pensou que se o seu leitor decidir não abrir o seu livro, decidir não dar play no seu anime, decidir não abrir e folhear a página do seu mangá, do que adiantou todo o seu planejamento, todos os seus estudos? Do que adiantou a melhor história do mundo estar no oceano afundado com o navio? Então por isso que eu passo muito pano para obras que começam meio ruinzinho, tipo Gachakuta, que são muito aceleradas. Eu canso. Mas mesmo assim, se eu vejo lá, tem algo aqui, tem que ter alguma coisa. Ela não pode ser cagada tipo um Tonguinhen, que tem que ter algo lá. Algo tem que me chamar a atenção. Você pode errar um pouquinho em tudo, mas se tiver algo excêntrico, algo diferente, igual o Gachakuta, igual os utensílios personalísticos, que eu gostei muito, o viés estético, que eu gostei pra caralho, e a questão na primeira temporada lá, você já tem uma subversão simples, de ódio. Tanto que quando o Rudeus deu o socão lá na Ama, eu falei, isso, Rudeus, porra, filha da puta, bateu naquele menina, mas é assim que você ganha personalidade, seu corno do caralho. Eu falei, isso, porra. Não, tipo, eu queria que ela me apanhasse, que tadinha da menina. Tô falando, é aquele sentimento dissonante de legal. O Rudeus tá ganhando personalidade, não que bater em mulher seja personalidade. É exatamente que algo que tava sendo usado pra Aura Farm sendo colocado ativamente de algo negativo do personagem. Entendeu? Tipo, não. Segura seu ódio, senão você vai estar batendo em gente que não tinha que bater. Que é algo mais básico possível. Quer conhecer? Este é mais um vídeo com o conhecimento de Yu Saito, atual editor-chefe da Weekly Shonen Jump, mais especificamente de uma postagem no blog. Ah, e outra coisa, tá, gente? Então quer dizer que você tem que ficar abrindo as pernas pro público. Não, pelo amor de Deus, gente. Planejamento é super importante, mas não é tudo. Improviso é super importante, não é tudo. Sabe aquele equilíbrio? É o equilíbrio que você tem que achar na sua forma de escrita, seja pra você, como artista, e pro seu público. O começo de Dragon Ball Saga Buu é o melhor começo de Dragon Ball como um todo. Porque era o começo que o Akira queria, que ele tava instigado, que ele queria. O Buu é super divertido porque era o vilão que ele queria desenhar. O final é uma merda, porque o Akira já fez o que ele queria fazer e decidiu terminar. Final da Saga Buu, uma merda. Ó. Lê, mas a Genki Dama é foda. Não tô falando dos momentos fodas que o Akira tomou do Toriyama mestre. Tô falando literal a luta final. Literal
A partir que o Vegito aparece, até o final, ali é lixo puro. Ah, Lê, mas é foda no anime. Tô falando no mangá, tá? No anime as cenas são bem feitas, são bem construídas. Mano, só você pegar do mangá, a quantidade minúscula de tempo que o Vegito tem. Mano, o Vegito, se não me engano, aparece em Super Saiyajin já, no mangá. Porra, isso não é Dragon Ball, porra. E por aí vai. Olha só que interessante. Tá vendo esse equilíbrio que tem que se ter? Lê, por quê? Porque o planejamento da saga foi por causa do caralho. Qual era o planejamento da Saga Buu? A Saga Buu tem um tema? Sim. E foi tão mal feito o Akira Toriyama gerindo o tema da Saga Buu que ela teve que fazer o Vegeta falar a porra do tema. O Vegeta falar o tema da saga só porque sim. Só porque sim. Tem uma ressonância que o Akira ainda era bom. Tava lá. O que o Vegeta fala lá contra o Kid Buu é o tema da Saga Buu. Por quê? Porque a Saga Buu é uma resposta ao final da Saga Cell. É um lixo porque foi mal feito, como um todo. Mas a mensagem é legalzinha. Dedicado a mostrar tudo aquilo que ele aprendeu diretamente com os mangakais, especialmente lições práticas que se costuma transmitir a autores iniciantes. A proposta de Saito é oferecer técnicas concretas e imediatamente aplicáveis para quem está começando. E dessa vez, ele aborda um tema que talvez você já tenha até notado sem nunca ter parado para pensar a fundo. Por que os vilões de Dragon Ball vêm sempre em dupla? Vamos pensar nos exemplos clássicos. Temos Tenshinhan e Caos, Vegeta e Nappa. Tem também os androides 19, 20 e 17 e 18. Quem sabe a gente possa até considerar talvez as duplas que acabam se formando com o tempo, como Babidi e Majin Buu. Saito sempre achou isso intrigante, mas só depois de trabalhar como editor por algum tempo, ele percebeu a razão. E ela é poderosa, simples e fácil de incorporar, mesmo para quem está começando. E qual é a resposta? Porque duas pessoas permitem que você mostre muito mais coisas. Sim, é só isso. E ao mesmo tempo, é muito mais do que parece. Porque senão, o personagem ia vir, fazer, calado falei, calado fiz, foi embora, porra. Imagina. Personagem, se não fica, sabe aquele, mano, ai meu Deus, eu lembrei. Sabe aquele falastrão? Aquele personagem falastrão que não para de falar? Só que ele não tem push de diálogo. O personagem, ele é só a ação do roteiro e da passagem de informação, né? Por exemplo, aquele personagem que do nada, oi, a minha técnica é isso, a minha técnica é aquilo, e você tá ferrado, como é que você ousa? Você vai querer me vencer? E fica caricato. Por quê? Porque o personagem, ele não tem um motivo pra falar. Você fala quando você quer, sim. Só que nem todo mundo fala quando quer. Nem todo mundo fala quando tem vontade. Às vezes você fala quando as pessoas te chamam. Então, sabe o que acontece? O personagem tem que falar, não porque a história tá pedindo, não porque é congruente com o personagem, mas é porque o personagem precisa falar. Porque o mangá não pode só ter imagem. O mangá tem que ter fala. Por isso que animes shounens e animes de demografia tendem a ser um pouquinho expositivos demais. Entendeu qual ponto? Ou ter muito balão interno. Por quê? Você não tem som, não tem cor, você não tem rotação de câmera, você não tem movimento. Então você não tem essas ferramentas para passar o sentimento, para passar a sensação, para passar o poder do personagem, para passar o quão magnânimo ele é, ou para passar a personalidade do personagem. Você não tem. Então você precisa falar. Então uma obra que é pensada para mangá é diferente de uma obra que é pensada diretamente para o audiovisual. Sem ler. Você tá brincando? Sim. Assim como uma obra, um livro. Sabe porque o livro ele é mais poético? Sabe porque o livro ele é mais lúdico? Sabe porque o livro ele tem descrições? Porque você não vê. Exatamente. Então você ter a interação dos personagens, você dá motivadores. Porque você pode fazer um personagem que ele é excêntrico, que ele é falastrão, que ele é egoísta. O próprio Freeza ficava lá. Ah, eu tô aqui com meus 50% do meu poder. Ah, eu tô assim, ó. Esse poder seu... Porque é a característica do personagem. Mas todo personagem vai ter a mesma característica. Todo personagem vai ser falastrão. Isso não vai cansar, não? Então você pega uma necessidade narrativa e atrela ela à história. A narrativa principal. Mas quem disse que isso vai ser bom? E quem disse que isso não vai cansar? Então por isso que a interação dos personagens é tão importante. Porque você pode fazer diálogos nascerem das próprias individualidades do personagem. Um que eu gosto muito de Naruto é o Hidan e aquele cara dos corações. O Zabuza e o outro lá. Mesma coisa. Por quê? Colocaram um falastrão com aquele que não fala, você força aquele que não fala a falar. Então aquele que não fala, não tá falando porque ele quer falar, mas tá falando porque tá sendo forçado, não pelo roteiro, mas pelo personagem. Mas esse personagem falastrão, ele é falastrão por causa do roteiro. Ambos são por causa do roteiro, mas você tá me entendendo. Ou seja, você diversifica a forma de passar informação e você esconde a forma de passar informação através da interação. Que não é mais passar informação, é roteiro. É a história, apenas sendo contada. Não o autor tem que usar alguma coisa para passar a informação. O problema dos diálogos fracos. Um dos dilemas mais comuns entre autores iniciantes é: não consigo fazer meus personagens falarem de forma natural.
as falas parecem artificiais, monótonas ou explicativas demais. Mas, sem diálogos, uma história longa não anda. E sem transmitir informações, o leitor fica perdido. E aí? O resultado disso? Personagens soltando explicações forçadas e cenas que simplesmente não funcionam. Segundo o Saito, uma das causas disso é... Não fica instigante, porque fica tudo no mesmo tom. Fica tudo no mesmo tom. Você só sente palestrinha. Tá falando porque tá falando. Não porque eu queria que você tivesse falado. Porque quando o personagem tá quieto e ele começou a falar, não teve gancho. Ele tá falando porque tá falando. Você não consegue enganar o leitor. Sabe aquela informação importante escondida num diálogo aleatório? Lá naquela porra daquele Bleach lá, no Bleach lá, eles estão conversando. Ou aquele personagem que ele tá falando sobre, aquele tô com fome, tá. Aí ele vai lá, eles começam, como ele começou, como tá com fome, aí eles começam a conversar. Aí dessa conversa idiota, eles vão pra conversa séria. Isso tem muito em drama, e muito drama de romance também, né? Aqueles personagens lá que estão conversando, tô andando idiota, por aí vai. Claro que a interação não é a única forma. Você pode estar andando e ver uma loja, ver uma palavra, ver uma revista. Gatilho. É como você faz os gatilhos da interação. Porque se tudo tem um motivo na sua história, a sua história fica previsível, fica chata e fica formulaica. Então, se tudo que o personagem fala é importante, não tem importância. O personagem, ele não é um personagem. Ele é um robô programado para falar aquilo que a história precisa. Ele não é um personagem, ele é um robô, ele é um IA. Então você perceber o personagem como vivo, como pessoa, a pessoa, você tá andando assim, ai, que vontade de jogar o celular pela janela. Isso tem esse tipo de aleatoriedade. E então você ter esses diálogos que partem de interação, né? Sabe quando acho que o Itachi aparece a primeira vez, ele tá lá com o tubarão lá, aí ele faz o jutsu e ele fala, você vai usar isso aqui agora? Ou quando tá lá no Itachi, aí no Itachi tá lá com o Sasuke e fala, nossa, você não tem dó nem do seu irmão? Dó nem do seu irmãozinho? Nem eu teria essa coragem. Simples, direto. Você passa a surpresa. Porque sem esse personagem, tira esse personagem da cena. Tira o tubarãozão, tira o tubarão. Lê, no anime daria pra passar. Porque o anime teria a trilha sonora, o anime poderia escurecer, o anime poderia dar aquele foco gigantesco no olho. O anime tem essas coisas, o mangá não tem. Mas se você só tira... E outra coisa, se você quer ir contra as regrinhas, se você quer ser um escritor, ou se você quer assistir uma obra que quebra as regrinhas, domine as regrinhas, tá bom? Pra você não cair em qualquer subversãozinha boba, mal feita, e porque é diferente, é porque é diferente e você gosta, belezinha? Quando você tem apenas um personagem, escrever diálogos fica mais difícil. E é aí que as duplas entram. Vamos voltar a Dragon Ball. No arco dos Saiyajins, a história funcionaria perfeitamente com apenas um inimigo, o Vegeta. Ele daria conta de tudo que o personagem precisava fazer ali com os protagonistas. Mas Toriyama colocou o Nappa junto, e isso muda tudo. Os inimigos conversam entre si, eles conseguem transmitir informações ao leitor sem parecer exposição forçada, ainda mostram as suas personalidades por conta do contraste entre eles e tornam a cena mais dinâmica, viva e divertida. Não apenas isso, a escalada do próprio poder, né? A escalada do próprio poder, porque o Nappa já se mostra superior, que já faz a escalada, que dá aquela sensação que toda luta de Dragon Ball parece que é ganhada no fio, até quando tem um inimigo superior. Até quando você é superior. Aí isso tem na saga Saiyajins, isso tem na saga Cell, isso tem na saga Androids, na saga Buu, mais ou menos. É impulsivo, bruto. Vegeta é frio, calculista. A simples interação entre eles já carrega metade da narrativa. Agora, imagine se na cena clássica em que eles falam das esferas do dragão, o Vegeta estivesse sozinho. Ele teria que fazer algo como... Eu vim à Terra para obter as esferas do dragão, que realizam qualquer desejo, seus insetos. Assim como essa minha interpretação, seria cafona, seria artificial, seria um desastre. Mas com o Nappa ali, tudo flui natural. Não diria que seria um desastre. Daria. Como a gente viu com o próprio Freeza. O Freeza tem um monte de interação. Ou ele tá sozinho, ou ele tá pensando, ou ele tá interagindo com outro personagem. A diferença é que fica monótono. Não poderia ter o tempo que tem. Não ficaria legal. A gente cansaria do Vegeta, porque ele estaria lutando lá com os personagens. A gente estaria cansado e quando chegaria o Goku pra lutar com o Vegeta, a gente estaria cansado desse personagem. A gente não estaria mais naquele hype. Porque o Nappa foi feito de bucha para elencar o Vegeta. É isso que o Nappa é. Um bucha, feito apenas para ser derrotado. Para dar medo e ser derrotado como um verme. Tanto que o próprio Vegeta mata ele. Porque ele teve lá a coluna quebrada, se eu não me engano. A diferença é, ele é bom por causa disso. Porque se não fosse, eu estaria já enjoado do Vegeta. O Vegeta perderia aura, entre aspas. Ai, tem que usar termos assim dos jogos.
Morri. Então, por isso que funciona. Por isso que a escalada funciona. A história funciona porque a história funcionou. Mas se fosse só o Vegeta, teria que fazer outra coisa. O Vegeta teria que ser muito mais brincalhão. O Vegeta, não teria que ser esse psicopata. Teria que ser outro personagem. O Vegeta só é o Vegeta porque o Vegeta foi o Vegeta. O Nappa só é o Nappa porque o Nappa foi o Nappa. E essa saga só, ela é boa porque ela soube exatamente toda as características. Ela funciona porque ela funciona. Esse aqui é o ponto. Desde o Gohan, a construção do Gohan. Essa saga é muito boa. Eu adoro a saga Saiyajin. Adoro. Tanto em símbolo de importância, o quanto a luta foi arrastada e difícil, como tudo funciona nela. Bonitinha demais. Naturalmente, não é sobre ter mais personagens, é sobre ter os personagens certos. É importante reforçar, Saito não está dizendo que mais inimigos é sempre melhor. O que ele explica é, existe um número mínimo de personagens para que a história aconteça. Porém, existe um número ideal de personagens para que ela aconteça bem. Quando o elenco certo está em cena, diálogos fluem, informações se encaixam, caracterização fica rica e a história se torna muito mais interessante. E sem esforço artificial. Agora cabe um aviso aqui, não basta colocar qualquer dupla em cena. Pense, eles se complementam? Eles se contradizem? Ou se desafiam de alguma forma? Essa é a chave. Uma boa dupla não é só de dois personagens lado a lado, é uma engrenagem, um mecanismo vivo. Um fala demais, o outro corta o silêncio. Um é poderoso, mas impulsivo, e o outro é fraco. Ai, cara, o pior é que eu não gosto disso não, tá? Não gosto disso. Se vocês pegarem tanto o Nappa quanto o Vegeta, eles não são opostos. Eles não são opostos, mas eles têm diferenças entre si que se complementam. Esse contraste forte pode ser ruim, pode colocar como caricato. A gente tem isso muito em... De novo, Kimetsu. Ai, que droga! Ai, que droga! Mas a questão é de você fazer com os personagens... Eles colocam os personagens em cena. Imagina os personagens. Eles estão andando. Eles não vão... Se eles só estão andando, eles não tem que ficar falando. Não é a função do personagem falar. A função do personagem é existir. É ser instigante. Aí você vai lá e coloca uma interação, coloca um post, coloca alguém vendendo paçoca pros dois. Se só um falar e o outro ficar quieto, temos algum problema aqui. O outro não existe, o outro vai ser chato. Aí a menininha tá falando paçoca, aí os dois começam a brigar e ninguém compra a porra da paçoca, os dois são chatos de novo, porque estão atrapalhando a função, que é vender a paçoca. Agora você coloca lá, aí um quer comprar a paçoca, o outro olha e fala, essa paçoca é de boa qualidade? Aí fala, boa de boa qualidade, mas por esse preço? Aí fala, deixa, eu só quero comer a paçoca. Mas não, pera, eu acho que deve ter paçoca mais na frente vendendo melhor. E aí que dá o starter. Essa estratégia de o que eu quero fazer é isso. Uma luta, uma saga gigantesca. Então pegue esses personagens e coloque eles em um contexto um pouco diferente. Com um arquétipo das suas personalidades em vários contextos diferentes, mais fáceis de você ter controle. E veja se tá redondinho, se tá legal, se não tá caricato. Se é o que a sua história precisa ou o que esses personagens precisam ser. Então é simples. Você diminui um pouco o escopo. Nesse teste aqui ficou legal. Aí você volta. Você conseguiu melhor o aspecto da personalidade deles e o aspecto da sua funcionalidade na história. Porque se um personagem aí só tem função, ele é um robô. Se o personagem não tem função, ele fica chato, fica monótono. Se o personagem eles são diferentes demais, os personagens viram apenas uma resposta a si. Fica aquele imã, aí fica aquele chicletinho e voltando, mas só ir voltar, o personagem apenas agir, não quer dizer que ele vai ser divertido. Não vai querer dizer. Só o personagem só é um falastrão. Os personagens só tem aquela interação chata. Tenho certeza que você já pegou algum personagem onde, mesmo eles sendo opostos, são caricatos, são chatos. Um exemplo que eu dou é o Rengoku. E por aí vai. E outra coisa, beleza, os personagens, eles são diferentes. E os outros personagens em volta? Porque adivinha, às vezes o menos é mais e o mais é menos. Então se temos dois personagens falantes e todo mundo é falante, tem algum personagem falante? Se todos os personagens são de contraste, será que todos os personagens são de contraste? Soul Society de Bleach. Pega lá a característica dos personagens. Você tem personagens parecidos. Tem sempre aquele arquétipo do personagem frio, mas aquele arquétipo do personagem frio tem lá a menininha baixinha, bobinha. Aí tem aquele menininho de arquétipo frio, mas tem a gostosa provocadora. Aí tem o outro do arquétipo, mas tem a outra que é ainda mais arquétipo do que ele, é mais doida do que ele. E quando junta tudo? Será que todos eles vão brilhar? Claro que isso não precisa necessariamente fazer com que todos os seus personagens juntos brilhem. Às vezes você vai ter que colocar um pra brilhar mais, outro pra brilhar menos. Mas será que algum não vai ser um buraco negro? Será que algum personagem mal feito, por ele ser mal feito, ele vai chamar a atenção? E um caso clássico de novo de Kimetsu, desculpa, fã de Kimetsu, que é o cabelinho laranja, por causa da repetição. E porque a repetição, alinhada ao contraste dos personagens ser chato, chega um ponto que cansa, mesmo o Inosuke, ele também é a mesma repetição. Mas por ser uma repetição, entre aspas, mais legal, mais instigante pra história,
a gente não cansa tanto. Porque o arquétipo é diferente. Até porque ele dorme, aí tem esse contraste dele não ser ele, blá 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 blá, e esse arco dele não ser dele não desenvolve nunca. Já Inosuke é só louco. E ele ser louco dá essa porção, tá bom? Mas estratégico. Um quer destruir tudo, o outro quer controlar. Quando você coloca essas diferenças para dialogar, o leitor nem percebe que está recebendo informações. Ele só sente que a história está fluindo e de forma divertida. E se você parar pra pensar, Você passa as características dos personagens. Porque como é que você vai mostrar a personalidade do personagem se você só tá andando? Você pode mostrar um gangster. Ele tá andando, ele anda com aquele. O andar de gangster, como tivesse cagado. No caso lá, que é como se tivesse uma arma na cintura, né? Mas parece que ele tá andando cagado. Você tá passando informação, mas é só isso. É só isso que o personagem é. Você pode passar a informação na camisa. Aí coloca uma camisa de coelhinho. Passa. Mas até então é apenas informação. Você só está vendo. Mas aí você vai lá, interage, conversa, fala. Você ganha características do personagem. Porque você só vê o personagem agindo. Qual a diferença dele para um NPC? Para um figurante. Você só tá vendo um figurante agindo, não pode ter a mesma coisa. Então, a interação dos personagens e a sua personalidade tem que ser desenvolvida ativamente. Por quê? Você dizer, tal personagem é legal, legal quanto? Tal personagem é alto, alto quanto? 1,80 ou 1,90? 1,80 em um mundo onde todo mundo tem 1,90 ou 1,80 onde todo mundo tem 1,60? Aí que a gente brinca de como você passa a informação, de como a interação dos personagens é legal. E uma das coisas que eu mais gosto em mangá e anime é a interação dos personagens. Anime e mangá são personagens, tá? Óbvio que tem Wikipedia, tem mundo, blá blá. Sim, tudo isso. Mas, em essência, o que mais define as histórias dos animes são personagens. Até as histórias que fogem dos personagens, eles fogem dos personagens porque anime é personagem. Porque ao eles fugirem do que é, eles dão a volta e voltam de novo para os personagens, como você estrutura os personagens. E isso vem exatamente porque anime é animação, mangá é desenho, e você tem menos características de reais de mundo. Se você pega a técnica... Por exemplo, mangá, anime é cinema? Não. Anime não é cinema porque ele não usa técnica de cinema. Porque o cinema tem o 3D, tem a função, tem o quadro, tem a filmografia, tem microexpressões, tem poros, tem luz, tem rotação, tem câmera, tem função, tem decupagem, tem edição, tem coloração, tem adequação, tem treinamento de ator, tem dublagem, tem sonoplastia, tem tudo. A animação não. Então a animação tem outras coisas. Mundo ficcional, a adequação linguística e por aí vai, né? Por causa dessas técnicas, que faz com que o que mais brilha a animação seja a interação dos personagens. Mas pô, tem, sei lá, tem The Big Bang Theory, que também é personagem. Sim, gente, pelo amor de Deus, né? Tô falando que é a característica que mais faz um tipo de mídia, um tipo de arte mais brilhar. Se isso faz mais brilhar, mais pessoas olham. O que faz aquilo ser a característica viciante daquele tipo de arte. Não quer dizer que porque algo brilha mais, o resto parou de brilhar. Pô, pelo amor de Deus. A anime ainda tem todas as ferramentas para ter todas as decupagens e todas as características de arte que o cinema tem. Mas eles não têm as mesmas técnicas porque não é o mesmo meio. Assim como HQ não é literatura, um livro não é um HQ, um livro não é um filme não é um gibi não é uma música não é uma ópera. Vocês entenderam nesse tipo de mídia de arte? Uma ópera não é um quadro e por aí vai. Dragon Ball não usa duplas apenas em vilões. Goku e Kuririn nos primeiros treinos, Goku e Vegeta de inimigos a rivais, Piccolo e Gohan, mesmo quando eles não começam como dupla, eles acabam se tornando uma. E por quê? Porque personagens em contraste iluminam um ao outro. Mas isso, e se eu quiser apresentar um pouco mais de vilões? Por exemplo, 3 personagens ou um grupo deles. Eu não posso? Isso seria errado? Calma, gente. Você pode sim apresentar 2, 3, 4, 5 vilões. Porém, é mais difícil de gerenciar. Isso pode acabar gerando diálogos em excesso, e aí a gente não tem uma fluidez tão grande na parte de leitura. Mas eu tenho uma dica para solucionar isso. É bom você eleger quais os personagens dentro daquele grupo que tem a maior relevância pra cena. É isso. Nossa, como eu tenho ódio nesse tipo de análise. Vai se fuder. Mano, eu odeio muito isso, tá? Odeio muito. Por quê? Como eu falei do Nappa. O Nappa é escada. O Nappa é bucha. O Nappa é feito pra morrer. E eu já vi gente falando que o Nappa é um personagem ruim porque só foi feito pra morrer. Há personagens que são escadas. Há personagens que brilham menos, que são a pólvora, que é a faísca para outro personagem brilhar. E é isso que faz esse personagem ser bom. Quando o personagem faz a sua função, e a sua função é boa e engrandece a história como um todo, não importa se esse personagem tem 2 falas, não importa se esse personagem ele tá desde o começo da história, mas ele fez pouco. Se é a função dele, X, e ele faz esse X, e esse X para a história como um todo é bom, ele é um personagem bom. O que acontece é,
Isso eu já vi isso acontecendo. O personagem tem um designer maneiro. Sabe aquela criança? Ah, eu gosto do Knuckles porque ele é vermelho, eu queria que ele fosse protagonista e ele age como um deuteragonista. Eu não gostei, personagem ruim. Essa é a birra que o pessoal tem. Ai, cara, eu tenho certeza que já viu isso. Ai, esse personagem tem um designer tão maneiro, é uma pena ele não ter sido valorizado. Ah, desgraça! Você vai ver o personagem, literal, a história só funciona por causa desse filho da puta desse personagem. O que ele queria que a porra do personagem fosse forte, lutasse. Porque na cabeça dele, a única forma de um personagem ser bom é ele lutando. Eu sei que é jovem, eu sei que é shonen, não é porra, meu irmão. Literal, você pega esse personagem, eu tô com o personagem na cabeça, mas eu não vou falar sobre essa obra agora. Você pega esse personagem, você altera, a história fica uma merda. Porque a história só funciona como a história veio funcionar. Então não é que tá errado, é a pessoa que não gosta. É a pessoa que não quer. É uma criança deitada no chão esperneando. Não porque é ruim, não porque é mal feito, mas porque não é o que ela quer. Então não é uma crítica, não é um fã. É uma criança esperneando no chão falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Independente se seja bom ou se seja ruim. Então você ter personagens que brilham menos, tem aquele personagem que vem pra morrer, é bom. Igual o Nappa, igual o Dodoria, igual o Zarbon, que ele já coloca lá a característica de transformação. Ele coloca e faz o intuito. Outros personagens das forças especiais de Ginyu vieram pra quê? Vieram pra apanhar. Bucha e Ginyu. Mas foram importantes. Deram medo. Bateram pra caralho no Vegeta. E vocês viram pra apanhar. Então, se o personagem vem e ele apanha e é bom, os personagens são bons porque eles são ruins. Nesse sentido. Assim como o vilão é bom, mesmo o vilão sendo mal. Então, tem um personagem que ele é inútil. Por ele ser inútil, é que ele é bom. Não. Lê, mas a obra gerou expectativa em mim. Sim. Aí a questão de gerar expectativa é diferente de você criou expectativa. Aí é erro da obra ou erro seu? Porque o que mais tem é... esse personagem tem design de protagonista, eu achei que ele ia ser desenvolvido. Obra lixo. Porque a partir de um personagem, mesmo ele não tendo, ele tem que parecer daquela porra daquele mundo. Então, a personagem... É uma regrinha. Se o personagem não for ter muito desenvolvimento, ele tem que ser um palitinho. Uma bolinha, palitinho, aí sim. Aí pode. Tomar no teu cu, né? Porra. Isso acontece muito em Boku no Hero, que tem um monte de designer maneiro. Essa personagem, esse poder. Pá, que o pariu, a obra já tá cheia de erro pra esse do seu macro-universo. Na sua expansão, você tá querendo colocar mais coisa. Vá se fuder, pô. Ou seja, o que a pessoa pede pioraria a história. Sim, eu já vi muito disso, desse tipo de crítica acontecendo. Eu já vi, tipo, por exemplo, eu acho a obra grande demais. Aí a pessoa quer mais desenvolvimento. Eu falo, peraí, pra você a obra é muito grande, mas falta desenvolvimento, você quer que a obra fique melhor? Não, eu queria que a obra ficasse menor, mas tivesse mais desenvolvimento, mas tivesse mais personagem, mas tivesse mais história, mas tivesse mais luta, mas tudo isso na metade do tempo. Caralho, pô, você não tá querendo assistir uma obra, você tá querendo um gênio na lâmpada, porra. Você fala, tipo, a pessoa não sabe nem o que ela tá querendo, nem o que ela tá pedindo. Isso acontece muito. Dá um ranço, velho, dá um ranço. O que isso é diferente daquela pessoa que fala, não gosto do Subaru porque ele é meio inútil? É mais ou menos essa mesma coisa, só que atrelada a outros personagens, não ao protagonista. Porque quando é o protagonista, normalmente o protagonista ele tem mais tempo. Então a pessoa entende que não gosto do protagonista porque eu não gosto desse arquétipo. Não gosto desse arquétipo. Esse arquétipo, mesmo ele sendo bem feito, eu não gosto. Foda-se. Quero Aura Farm. O Deku, o Deku tá pensando muito em matar genocida. Foda-se. A história é sobre isso. Foda-se. Mas não quero isso. Ele é muito beta. Mano, vai espernear. Vai espernear e ficar num antro da sua mediocridade na puta que te pariu, tá? Me perdoem. Tu some. Mas aí, quando esse mesmo corno limitado vai falar sobre arquétipos terceiros, que é arquétipos que tem menos tempo, sai essa cagada. Quando ele não consegue gerar ele não consegue... se tivesse mais tempo... Mano, puta que o pariu, caralho. A obra... A porra da obra já tem 500 capítulos, porra. Você não consegue, então, admirar o desenvolvimento feito nesse espaço curto de tempo. Mas se o cara fosse bom, ele conseguiria. Tá bom. 5. Me fala 5 obras que tem isso que você tá pedindo. 5 obras que, tempo mínimo, empatia máxima. Vai. E com um bom e grande escopo. Não vem de pegar porra de one shot, não. Com escopo de expansão. Vai. Pode ser mangá. Vai. 5. Conseguiu? Foi difícil, né? Mais uma. Mas foi difícil, não foi? Não foi difícil pra porra? Então, você não consegue admirar esse tipo de coisa? Mas não. Ou o personagem é bom ou ele é ruim. Então tem a porra do neutro. Não tem a porra do neutro, então, na sua crítica, na sua percepção de arte. Não tem o neutro. Tipo, tá, beleza. Eu não gostei do personagem porque ele não foi tão importante. Mas ele também... Ele foi importante pra acelerar o trama. Esse personagem, em contraste com esse outro personagem, ele cresce. Ele teve lá o arquinho dele. Tá lá o arquinho dele fechado. Mas o arco dele gerou... E foi importante para outro personagem que eu gosto, então ele não é ruim, ele é neutro. Pronto, acabou. Não dá pra ser isso, não, porra. Mas o neutro não pode ser percebido como negativo? Pode, se a obra for muito, entre aspas, neutra ou medíocre, apática. Então, se a obra for muito apática,
os pontos neutros comecem a ser percebidos como pontos negativos. Mas não foi isso que você falou, né? Você tá reclamando de que um personagem é bucha, que é simplesmente bom fixo. Ai, como eu detesto bom fixo. Você tá vendo qual é a diferença aqui na crítica? Nossa, ali, esquizofrênico pra caraca. Foi mal, desculpa, tá, gente? É porque é muito foda, mano. É muito foda você perceber o quão medíocre as pessoas são pra fazer qualquer tipo de crítica. Porque é simplesmente uma criança birrenta, com seus 20, 30, 40 anos. É uma criança birrenta, que a obra não fez o que ela queria, e ela deita no chão, esperneia com a mão pra cima. Não era isso que eu queria! Não era isso que eu queria! E em vez do filho da puta só ir embora com a mediocridade dele pra puta que o pariu, ele vai falar merda na internet, vai espalhar fake news. Ele não vai reler a história, ele não vai ter um senso crítico, ele vai falar merda, porque ele assistiu a obra com tanta má vontade que, se brincar, ele só olhou as imagens, não as figuras, ou pior, viu pro vídeo resumo. E isso é muito comum com quem tem bom fixo, tá? É muito comum com quem tem bom fixo, mano. Tipo, nossa, é insuportável. Todo mundo que eu faço análise, esse cara tem bom fixo, esse cara vai bater em algum aspecto de arte, vai bater em alguma obra e ele vai ser uma criança com 40 anos e barba. Que a única crítica que ele tem à obra não era o que eu queria e por isso é um lixo. E toda a crítica dele vai ser uma distorção, uma não percepção ou uma mentira sobre a obra. Porque a má vontade dele, gerada pela sua não satisfação, fez ele não perceber nem o básico que uma criança entenderia. Porque uma criança tem menos preconceito do que esse cara. Porque ele pegou o que ele acha que é ele, escreveu em pedra, isso sou eu. E uma criança, por não conhecer, quando o não conhecimento é mais positivo do que o seu autoconhecimento, nós temos um problema. E por causa disso, a criança vai perceber mais características de arte do que um adulto. Por isso que a gente tá cheio de adulto abobado. Lê. Eu tô percebendo isso com aqueles goner, com aquela porra daquele pessoalzinho que quer que toda mulher seja gostosa em jogo. É mais ou menos isso daí, tá? É mais ou menos esse estilo de putaria, tá? Mais ou menos isso. Só que aí é um lado disso. Normalmente a pessoa tem isso como... É plural, tá? Normalmente, ou o cara é assim, porque ele leu uma manualzinho de roteiro, falou, é assim, se não for assim é ruim, ou ele gosta de um tipo de história, shonen, romance, qualquer coisa que é diferente disso é ruim. É foda, velho. E aí você dá a maior parte dos diálogos para eles dois, enquanto que os outros podem falar apenas uma fala aqui e outra ali, sem chamar muita atenção. Duplas não são acaso, são ferramenta. Agora que você viu esse vídeo, eu tenho certeza que vão vir à sua cabeça várias outras obras que também usaram esse artifício de apresentar dois vilões de uma vez só, pra você ver como isso realmente funciona. Toriyama não apenas criou vilões icônicos, ele usou uma solução narrativa elegantíssima, extremamente útil e simples de aplicar. E a grande lição para quem está começando é... E claro, não é só... Isso é básico, mas o Nappa e o Vegeta funcionam exatamente porque eles não estão atrelados apenas ao contraste, apenas à interação, apenas ao diálogo. Tem toda a outra função da história, porque a história não é apenas um pedaço dela. A história tem que ser o seu todo. Questão de luta, contraste, percepção de vilão. Claro que hoje em dia, quando todo mundo conhece Dragon Ball, a gente não... a gente percebe o pequenininho que é o vilão mais forte. Hoje em dia, isso é ônus comum. Hoje em dia isso é ônus comum, mas imagina a época. Imagina a época. Você percebe, peraí, o grandão... mas isso não era tão incomum na época de Dragon Ball. Sim, não era incomum. Mas lembre-se, cada história é um universo assim. É um universo dentro de si mesmo. E o próprio Dragon Ball, por mudar dentro da sua própria narrativa, pra você pegar o Pico da Maiô, lá no clássico. Então essa nova fórmula do pequeno é o mais perigoso. Claro que a gente já tinha tido isso em algumas, um pouquinho antes lá, mas muito mais com piada, não com um aspecto sério. Mas foi no Z que a gente percebeu isso. Então imagine o choque da pessoa perceber, peraí, o Vegeta, que é o mais poderoso? Interessante. Peraí, o Freeza, esse baixinho, e a voz do original ainda é finíssima. Interessante. E hoje em dia, claro, isso é só antes comum. Isso como já é no imaginário popular, as pessoas já sabem de Dragon Ball, isso não tem apelo. Mas imagina na época. Então, só isso já é uma sacada do Toriyama. Aí você tem a escalada do poder, a função da luta, a função do desenvolvimento dos personagens, a questão do próprio uso da sua morte, e por aí vai. Então, tipo... Eu sei que aqui é pra ser um pouquinho mais básico e introdutório, mas eu só tô complexando pra vocês saberem que é um pouquinho além, tá? Que é um pouquinho além. Quando você coloca dois personagens juntos, você abre portas que um personagem sozinho jamais conseguiria abrir. Saito recomenda que todo novo mangaka experimente essa técnica, não porque é um truque, mas porque é uma maneira muito eficiente de deixar a sua história respirar e crescer naturalmente. No fim das contas, cada dupla de vilões nos lembra que o mangá não é apenas sobre o que você conta, é sobre como você permite que seus personagens contem a história por você. E isso, quando dominado, transforma qualquer autor iniciante em alguém capaz de criar mangás verdadeiramente vivos. Se gostou desse vídeo, que tal se aventurar um pouco mais pelo canal? O Bob D também é um exemplo ao contrário, né?
O legal também de você ter um padrão é de você, de vez em quando, quebrar esse padrão ou subverter esse padrão, tá? Ale, mas isso não seria uma mentira? Isso não seria uma mentira? Ah, eu vou ver esse vídeo aqui depois, ó. Só que eu quero... eu quero esperar. Ah, foda-se. Eu quero fazer um vídeo defendendo o Boku no Hero. Tá foda, tá... Meu Deus do céu. É muito animal. Não, desculpa. Ah, ele é muito arrogante. Não, gente, quando a pessoa fala algo que tá ativamente quando a pessoa fala algo que tá ativamente escrito na história e ele mete um nós. Ah, não era o que nós queríamos. Nossa, quem porra? Um bando de imbecil que não sabe ler a porra da obra, que só sabe se projetar dentro da história. Não, fale vocês e vão embora. Ah, mas aí a obra fale. Aí a obra vai falir porque eu tô boicotando. Tá aí, ó. 9 pontos a porra da história do anime, tá? 9 pontos o episódio. Tomar no cu, mano. Quando o pessoal. Ai, não é o que a gente queria, por isso que flopou. Aí você vai ver, é um sucesso absurdo. Mas é só histeria de um monte de criança reclamando. Claro que o Boku no Hero tem um monte de errinho, né? Mas porra, velho. Quando você percebe que o que faz você não gostar é auto-intelectualmente superior ao que outras pessoas não gostam, que o pariu, eu tô fazendo análise de expansão de mundo pra falar que é isso que eu não gosto de Boku no Hero e o filho da puta vai meter D com CLT como argumento real? Bizarro, bizarro, bizarro. Mas só que terminando a função de subversão, quando você não tá traindo, você precisa, ao você subverter, não subverta do nada. Crie pista, né? Então você não ter bons fixos é até interessante. Mas se você tem um fixo e quer quebrar esse bom fixo, quebre ele aos pouquinhos. É o quê? Todo personagem que tem uma pinta azul no olho, mas você não diz isso. Aí você percebe isso. Aí você percebe um personagem que não fez porra nenhuma, mas todo mundo tem medo porque ele tem uma pinta azul. Aí depois da história, você olha, ele vai lá e tira a pinta. Na verdade, ele é fraco. Que é você saber, não apenas. Isso é muito bom em história recorrente, mas também tem em história longa. O que eu fiz gera esse sentimento. Se tá gerando esse sentimento, e se eu pegar esse sentimento que a pessoa tem e jogar esse sentimento para outro canto, para outro lugar? É isso que a pessoa tá sentindo. E foi. É isso que a gente diz que a obra não é pra você. Que a obra eu fiz você sentir isso, agora, a partir daqui, vem comigo. Se você não sentiu, não tem nada na história. E aí, você não sentiu por quê? Porque a história falhou ou porque tu é burro? Porque é foda, né? É sempre culpa do autor, velho. É muito gênio, que nunca escreveu porra nenhuma, falando que um autor é incapaz, é ruim de escrita. O filho da puta não escreveu nada e o autor que ele é mega famoso. Tem alguma coisa de errado. Algo não bate, né? Algo não bate. É muito foda, mano. É muito foda. Por que você fica defendendo o autor? Porque 90% das vezes você não precisa argumentar atacando o autor. Porque o autor também é pessoa. E, muito provavelmente, o que você acha é que é autor burro, ele não percebeu. Não. O autor percebeu. Ele só cagou. O autor de Boku no Hero, ele percebeu o que ele tá fazendo. Mas ele percebeu, cagou. O Akira Toriyama percebeu o que ele tá fazendo. Ele só cagou. Às vezes, você tem que apostar. Não que você não sabe. Ah, Lê, mas o Akira, ele esquecia. Para alguém que dizia que esquecia toda hora das coisas, a história se amarra muito bonitinho, você não acha? Ah, Lê, mas é aquele furo. Esse que você fica chamando, vai pra porra do mangá. E você perceba a diferença. E por aí vai. Que bizarro, tá? Tem muito mais vídeos falando sobre produção de mangá, onde eu tento explicar da forma mais clara e fácil de entender possível. Quem sabe eu já não falei de algum mangá que você gosta bastante. Lembrando que, caso queira conteúdos ainda mais aprofundados e detalhados, aqui nós temos a área de membros com muitos vídeos exclusivos já disponíveis. E falando nos membros, aqui eu dedico um espaço para deixar os meus mais sinceros agradecimentos a todo mundo que colabora tanto com esse canal. Ótimo, terminou. Mais um vídeo bom. Eu não sei como eu transformei um vídeo de 8 minutos em 1 hora. Mas é foda porque o assunto dele é denso mesmo. Eu queria fazer um react do vídeo do Torishima. Porque o Torishima é um velho filho da... Ele tem um fã-clube muito chato. O problema é que o cara é foda, né? O cara, ele é foda. Ele é meio mistificado, igual 90% de qualquer figura midiática que tem as suas historiazinhas vazadas por terceiro. Eles acabam virando um ícone, não uma pessoa normal. Mas o Torishima... Eu não sou fã da forma que o Torishima é. Nem do que ele fez. Eu também não acho que ele é esse mega gênio que ele mesmo se pinta na sua autopunhetação atualmente, dele ficar dando indiretinha nos podcasts lá e foda-se. Mas ele é um grande player e ele tá usando isso, então beleza. Mas não tem como você não falar que o que muito falta em muitos mangakas grandes hoje em dia é um Torishima. Talvez não no extremo do que o Torishima, porque o Torishima é maluco. Dei uma pesquisada no que o Torishima fazia com os mangakas dele. Alguém ser chamado de carrasco da Jump tem um motivo, mas a gente percebe quanto isso é necessário, o quanto é fogo, suor, é sangue, suor e lágrimas, muitas vezes você ser um mangá, é muito, muito foda, bizarro, 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 bizarro. Lei, e a humanidade? Não adianta você ficar falando, e humanismo, humanidade, sendo que você é o primeiro cara que quando a porcaria do autor faz tá reclamando, esquece da obra, e quando o autor volta, você não volta a ler. Desculpa, meu amigão, o mundo é feito por ações, não por seus gritos, mesmo que seus gritos sejam muito histéricos. Mas aí é mais chance do pessoal meter uma pedrada na sua cabeça. Bora!